E aquela nossa criança que a gente começou a falar lá no início, cresceu, né? Se tornou pré-adolescente, se tornou adolescente e agora se tornou adulto. Já disse para vocês que eu vou colocar aqui uns vídeos para vocês assistirem. Assistam, não vou colocar como obrigatório, mas vou colocar como sugestão. É muito interessante a gente ouvir hoje adultos falando sobre autismo. Vou deixar aqui duas palestras que foram tidas no Sinapses, mas eu vou deixar uma live também que foi feita com o Rodrigo. E se você já tiver assistido na época, não tem nenhum problema, se quiser assistir de novo e ouvi-lo falar, né? A gente prestar atenção no que ele está falando, ao papel da mãe dele. É tão importante o que ele fala. Ele fala com carinho da mãe, mas ele fala mostrando de como essa mãe estimulou a autonomia dele. Estimulou ele a morar sozinho, estimulou ele a fazer o mestrado, hoje fazer doutorado. E ouvindo outra, por exemplo, a Fernanda, que já é um nível diferente de autismo, as dificuldades, o nível de suporte dela é bem mais grave, mas que não teve ali a presença da mãe, mas teve a presença do pai. E que aí ela vai falar das sequelas dela adolescente, das internações, dos problemas psiquiátricos, das medicações, e que hoje, com uma filha, leva a vida entendendo o que é o autismo, falando sobre o autismo, hoje adulta, depois que teve a filha, está indo para a faculdade, tem uma rotina de cuidar da filha, de estudar, mesmo com as limitações que o autismo de nível de suporte 2 se apresenta nela. Nós conversamos com outra jovem adulta, né, que trabalha, que produz, mas que tem muitas outras limitações e dificuldades como pessoa adulta com autismo. Então, olhar para a pessoa adulta com autismo temos que olhar com vários olhares. Se eu olho com o olhar de uma criança que desde a infância foi diagnosticada, tratada, teve intervenções, teve uma escola inclusiva, teve muitas estimulações, provavelmente eu vou chegar aqui na fase adulta com um adulto super laboral, produtivo, desenvolvido. Mas não quer dizer que todas as habilidades que nós já trabalhamos, motora, cognitiva, emocional, comportamental, que tudo foi resolvido e que essa pessoa não tenha nenhum problema. Não, gente. Ou a pessoa não vai ficar boa do autismo. As dificuldades que ela tinha de comunicação vão continuar. As dificuldades de compreensão de alguns comportamentos humanos vão continuar. A dificuldade de interação, de socialização vai continuar por toda a vida dessa pessoa. Agora, em cada fase, ela vai entender isso de uma forma. O adulto vai compreender algumas situações muito diferentes daquela criancinha lá da educação infantil. Esse adulto, agora, um cérebro cognitivamente bem desenvolvido, ele consegue trabalhar, ele consegue se relacionar. Na palestra com o Rodrigo, ele fala sobre relacionamento, casamento. Não é todos. Eu lembrem do que eu falei. Precisamos olhar para tudo que eu estou falando aqui sempre com o olhar da individualidade. Eu sempre estou pegando do geral para trazer para os indivíduos. Pode ser que tenha um indivíduo que não consiga trabalhar, que não consiga casar, mas tem outro que consegue, tá? Aqui, esse nosso aprofundamento, as nossas discussões, aqui eu estou buscando gerar em vocês um interesse pelo tema. Olhar para essas pessoas com um novo olhar, pensar nelas como olhar para a criança, mas pensar que ela vai crescer, ela vai se tornar um adulto, ela vai se tornar um adolescente, depois um adulto, tá? E esse adulto pode ser um professor, pode ser um médico, pode ser qualquer profissão.
Nós já sabemos que nós temos níveis diferentes e que o autismo impacta em cada um de uma forma diferente. Pode haver características em comuns, pode haver necessidades de cada um de forma individual, mas com características gerais. Mas que cada um vai desenvolver o seu potencial de uma forma diferente. A gente sabe que a comunicação e a interação talvez são as características mais comuns de todas as pessoas com autismo. A dificuldade de socialização perpassa por toda a vida dessa pessoa. E conviver com essa pessoa exige paciência, conhecimento. Né? Hoje, como adultos, eu vejo alguns vídeos, por exemplo, a gente tem um canal, né, Família Tagarela, que é uma pessoa com autismo, com uma pessoa com TDAH, casadas com filhos. Recentemente eles se separaram, né? E aí eles têm um canal, YouTube, TikTok, e eles contam sobre a vida, sobre as vidas juntas e as vidas separadas, né? E aí hoje com o YouTube, TikTok, a gente conhece muitas outras famílias, né? Como adultos, a gente, por exemplo, tem um perfil, vou deixar todas as informações aqui para vocês seguirem, tá bom? A gente tem um perfil de uma TikTok chamada Raquel, que ela é estudante de medicina e ela conta a rotina, o dia a dia dela. Ela vai para a faculdade, fala sobre seletividade alimentar, ela dá uma aula sobre autismo nas próprias vivências e como a gente aprende, como se aprende vendo aquele perfil, tá? Vou deixar todos aqui para que todos esses que eu estou falando, para que vocês sigam, conheçam e muitos outros. Existe muito material, seja YouTube, seja as duas redes que eu vejo mais ter conteúdo. É o TikTok, é o YouTube. O Instagram também, porque muitas vezes a pessoa já está no TikTok, só faz copiar o conteúdo e vice-versa. Mas nós temos muitos conteúdos, nós temos pouquíssimos livros. Eu, sinceramente, não acho que a gente só tem um livro que fala sobre adulto com autismo. A maioria, grande maioria, 99%, vamos chutar assim, só fala sobre a criança. Não fala sobre o autismo, o adolescente e o adulto. O nosso curso, gente, vocês podem dizer assim, mas não vai ter um cuidador para a pessoa com adulto. Epa, existe. O adulto, ele vai para a faculdade. Na faculdade, a lei da inclusão é para as faculdades também. Na palestra da Fernanda, né, do Pra Que Tabu, ela mostra como é que hoje ela faz pedagogia e que ela tem uma AT, né? Ela tem uma cuidadora e que essa cuidadora, ela faz o papel, ela fica do lado dela na sala de aula, ela ajuda ela com as atividades e ela vai narrando no canal dela como é que é feito essas atividades. Eu já tive em consultório uma pessoa que não era com autismo, mas era com DPAC. E a gente conseguiu que a escola oferecesse para ela uma cuidadora, uma mediadora. Então, isso é, dentro da nossa atualidade, as faculdades são espaços educacionais. E a legislação de inclusão também é para as faculdades. Então, esse curso também se aplica ao cuidador da pessoa com deficiência adulta na faculdade, tá? Então, essa pessoa adulta que vai ser o mediador dessa pessoa precisa saber o que é autismo e precisa saber que não é uma criança e que nem vai se comportar como uma criança, mas vai se comportar como um adulto. E esse adulto tem estereotipias, esse adulto tem crises, esse adulto tem comportamentos de ecolalia. Então, a pessoa que vai cuidar dessa pessoa numa faculdade, por exemplo, tem que saber dessas coisas.
É muito bom no perfil da Fernanda, que ela mostra ela indo para a faculdade, mostra que às vezes ela tem que sair da sala para poder se regular, mostra quando ela fica ansiosa por causa de um trabalho que ela tem que apresentar na faculdade. É as vivências de uma vida adulta. E aí mostra a dificuldade dela em cuidar da filha, em botar para dormir, em fazer mingau, tudo que um adulto precisa fazer. Então, é muito interessante a gente ter esse olhar também. E a gente não só lê o desenvolvimento sobre o autismo na infância, a gente também se preparar para cuidar desse adulto, para fazer palestras sobre esse adulto. E quantos adultos não têm diagnóstico, não, gente? Quantos adultos, esses exemplos que eu estou trazendo para vocês, de pessoas que fizeram palestras conosco, eles não foram diagnosticados na infância. Eles foram diagnosticados na fase adulta. E quantas pessoas têm autismo e não são diagnosticados com autismo? E às vezes é numa palestra, numa aula, que a pessoa identifica esses sinais e aí busca ajuda. Então, esse conhecimento é muito importante, ele vai muito além de você capacitar só o cuidador, de você ser o cuidador da pessoa com deficiência na sala de aula. Ele perpassa, né? Ele vai para a sociedade. Por isso que eu digo que esse curso, você pode utilizar ele para ser o cuidador da pessoa com deficiência, mas ele também serve para que você capacite, para que você leve essas informações. A gente está nesse meio educacional ou terapêutico, porque muitos aqui são terapeutas que estão fazendo esse curso, acham que todo mundo sabe o que é autismo. Engana-se. Mero engano. Temos que falar muito ainda o que é o autismo. E esse curso, eu espero estar te ajudando, eu espero que você consiga, através desse curso, ganhar conhecimento, né? Poder, igual eu gosto de brincar, que são poderes, cada informação é um poder, para que você possa levar, reproduzir para outros lugares. Acredito que com esse curso você já consegue tirar uns 3 cursos daqui. Formações e capacitações são um caminho para a inclusão. Sem formação não existe inclusão. O conhecimento é a primeira arma contra o preconceito. Porque não se pode amar o que não se conhece, né? Não se pode lutar por inclusão por aquilo que não se conhece. Então, a sociedade precisa discutir cada vez mais. Precisamos fazer isso mais abertamente. É preciso que mais os municípios, mais escolas, mais secretarias, mais e mais a sociedade discuta. E não só a sociedade escolar, sociedade civil, né? Eu discuto no meu trabalho, eu discuto com o meu grupo de amigos, eu discuto com a minha igreja, eu discuto em todos os espaços que eu estou sobre este assunto. E aí, quando eu faço isso, né, quando eu discuto com os meus grupos, eu estou provocando a sociedade para o conhecimento. Eu estou fazendo a minha parte. Às vezes a gente se pergunta, como é que eu posso ajudar? É assim que você pode ajudar, né? Formando, capacitando, é uma forma de ajudar e uma forma muito importante, né? Muitas pessoas nem sabem o que é o autismo. Muitas pessoas não têm noção nem de 10% do que eu estou tratando com vocês aqui nesse curso. Aqui a gente encerra essa etapa. Eu espero profundamente que esse módulo ele tenha te trago, se você já tinha esses conhecimentos, que você possa ter aí relembrado ou conseguido mais informações sobre ele. Se você não tinha, eu espero ter contribuído bastante e que eu tenha aprofundado esses conhecimentos sobre o autismo com você, ou também só te provocado a querer saber mais. Às vezes é isso que eu quero, né? Eu quero que você leia mais, eu quero que você estude mais, eu quero que você compre mais livros, eu quero que você se aprofunde cada vez mais. Lembre-se sempre, tudo que eu digo hoje
a ciência é contínua. E amanhã podemos ter mais novidade, mais descoberta. A ciência é gostosa por isso. Estamos sempre debatendo e sempre renovando, e novas descobertas vão acontecendo. E aí, o que eu estou dizendo hoje, mais tarde pode ser complementado com mais outras pesquisas, com mais novidades que a gente possa aprender. Tá? Gente, a gente encerra aqui esse módulo. Um grande abraço a vocês e a gente vai se ver no próximo módulo. A partir do próximo módulo, a gente vai só falar sobre o cuidador e gratidão por vocês. Espero que vocês tenham gostado desse módulo só sobre o autismo. Até a próxima.